Olá, boa noite pessoal. Mais uma vez aqui eu vou falar sobre a parte de vinculação de atributos, né, a variáveis que faz parte do assunto da ficha, né, que é sobre nomes, vinculações, verificação de tipos e escopo. Então eu vou falar sobre vinculações, certo? Bom, em primeiro lugar, o que é vincular alguma coisa? Vincular é você atribuir algo a alguma coisa. No caso, aqui a gente vai exemplificar em Java, na linguagem Java. É, a vinculação de atributo a variável, no caso, em primeiro lugar eu quero dizer a vocês, responder essa pergunta aqui, o que é um atributo. Atributo pode ser o que? Pode ser um valor, né? Ou seja, eu vou atribuir a uma variável um determinado valor. Então isso é um atributo. O valor é um atributo. O tipo também da variável. A variável, por exemplo, ela pode ser do tipo inteiro, do tipo double. Ela pode ser do tipo, é, no caso, do tipo char, né? E por aí vai. Bom, é, quando a gente vai estudar, no caso, esse assunto aqui, vinculação de atributos a variáveis, a gente vê muito a respeito sobre tempo de vinculação, né? O que é o tempo de vinculação? O tempo de vinculação é o tempo em que a variável ela recebe determinado atributo, né? No caso do tipo, é o tempo em que ela recebe o tipo, que pode ser antes, né, da execução ou durante a execução, e há casos em que ela ocorre depois da, no caso da realização da tarefa, né, da função ou do meu método, por exemplo, em Java a gente chama de método. Então, finalizou o meu método, ela recebe um determinado tipo, é atribuído, é vinculado um tipo àquela variável. Bom, o tipo ele pode ser do tipo estático ou do tipo dinâmico, como vocês podem perceber aqui, do tipo estático ou do tipo dinâmico. O que vem a ser uma vinculação de atributo à variável do tipo estático, uma vinculação do tipo estático. Bom, uma vinculação de tipo estática é aquela vinculação quando ela ocorre, observe, quando ela ocorre antes da execução, certo? E o seu valor e o tipo ele permanece, no caso, constante, ou seja, ele não muda, o seu tipo não muda, tá certo? Então, por exemplo, se eu atribuo a uma variável x, eu digo que ela é do tipo inteiro, até eu finalizar o meu programa ela será do tipo inteiro, tá certo? No caso de uma variável de tipo dinâmica, ela vai, como o próprio nome diz, como é dinâmica, ela vai mudar. Ou seja, digamos que no início do meu programa eu começo com um tipo inteiro para a variável x. No meio de um programa, no meio do programa, essa variável recebe valores do tipo double, e aí ele modifica o valor, ou seja, o valor da direita modifica o valor da esquerda. Observe que esse tipo dinâmico de atributo, a vinculação de atributo do tipo dinâmico, não ocorre em todas as linguagens, assim como também o do tipo estático. Vou dar um exemplo a vocês, por exemplo, em Java. Em Java, do tipo dinâmico,
ele no caso é impossível, tá certo, fazer esse tipo de vinculação. No caso, se formos declarar, por exemplo, aqui, vamos supor que queremos declarar. Bom, vamos lá. Então vamos dizer que eu queira declarar aqui um tipo int para uma variável x. Dentro dessa variável eu vou modificar, ou seja, vou dizer que ela recebe uma outra variável y que é do tipo double. Então y é do tipo double. Observe que o tipo int não pode ser convertido em double. Observe, precisão, fonte requerido, tipo int e não double, certo? Então ela não pode ser modificada de forma implícita. Seria necessário eu modificar o valor de y para um tipo inteiro. Aí ela iria receber o tipo inteiro e iria chamar o que a gente chama de iria casar. Então, voltando aqui, nós observamos que a vinculação em Java ela é do tipo estática, ou seja, nesse caso ela é do tipo estática. Ela ocorre, né, pela primeira vez, tá certo? É uma sentença em que é o nome da variável, ela é especificada de um certo tipo e que ela não modifica. Essa vinculação estática ela pode ser de dois tipos, do tipo explícita ou do tipo implícita. Observe que nós declaramos explicitamente, ou seja, ela é do tipo estática e do tipo explícita. Aqui nós temos estática e explícita. Acontece que há linguagens de programação que pode ocorrer do tipo ela ser estática e implícita, como por exemplo a linguagem PHP. Por exemplo, na linguagem PHP, na linguagem Fortran, por exemplo, se você colocar a letra I ou qualquer tipo de qualquer nome de variável começando com a letra I, né? Por exemplo, idade. Então, sem especificar o tipo, porque ela é do tipo implícita, ela vai saber que ela está se tratando de uma variável do tipo inteiro. Se eu colocar de qualquer outra letra, começando com qualquer outra letra, ela é do tipo real. Isso no Fortran. Então, observe que podemos criar uma variável sem especificar o tipo, ou seja, o tipo é especificado implicitamente. Agora, esse tipo implícito ele é atribuído devido a um padrão que a linguagem já carrega em si, tá certo? Observe que a maioria das linguagens de programação projetada desde os meados dos anos 60, ela requer a declaração explícita de todas as variáveis, com exceção das linguagens de Perl, JavaScript, Ruby e ML, né? Que são algumas exceções, né? Daquela época, tá certo? O Basic também ele suporta esse tipo de vinculação do tipo estático implícito. Bom, vamos
vamos falar um pouco agora sobre vinculação do tipo dinâmica, né? Vinculação de tipos dinâmica. O que é vinculação de tipos dinâmica? A vinculação de tipos dinâmica é que você pode atribuir qualquer valor que automaticamente, qualquer tipo, qualquer nome à variável, né? E que automaticamente ela vai se mudar através do seu valor na realidade. Por exemplo, em JavaScript, por exemplo, se você atribuir um valor 5 a uma variável x, se eu chegar aqui e atribuir uma variável x o valor 2 em JavaScript, ele vai dizer que é do tipo inteiro. Se eu atribuir 2.5, ele vai dizer que é do tipo real, ou do tipo double. Então, isso é o que chamamos de vinculação de tipo dinâmica. Então, ele assume qualquer valor, desde que dependa do seu da atribuição que é dada, o valor que é dado à variável. Tá certo? Então, o grande perigo desse tipo de vinculação dinâmica é que muitas vezes ocorre erro de lógica. Por exemplo, o programador vai atribuir um certo valor, ele erra, e aí o programa, né, a linguagem que o programador está programando, ela não vai dar aquele erro, ela passa por cima. Então o problema é esse. O problema é que muitas vezes a maioria dessas linguagens são interpretadas, né? Elas não usam compiladores, elas são interpretadas. Aí o que acontece? Ocorrem muitos erros desse tipo. No caso de inferências de tipos, como por exemplo no PHP, né? No PHP, que é do tipo dinâmico também, né? Vinculação de tipo dinâmico, no PHP ocorre a que chamamos de inferência de tipos, ou seja, você coloca um valor e ele diz qual tipo, ou seja, inferir isso, é você retirar o valor dali, é você pegar o valor através da atribuição. Por exemplo, a variável x que recebe o valor 2, então automaticamente ele vai saber que é um inteiro. Se em PHP o grande problema também é o seguinte, que se você somar, por exemplo, fizer esse tipo de atribuição aqui, ó, x recebendo, eu boto aqui como se fosse uma string mais 2, ele vai dar um resultado como sendo 4, ou seja, automaticamente ele entende como se isso aqui, em vez de string, fosse um inteiro, e automaticamente ele faz o somatório e calcula e mostra o valor. Isso como ele é interpretado, então ele é direto, né? Ele já vai mostrar isso na tela. Então ocorrem muitos erros por causa disso. No Java a gente não tem isso não. No Java, se nós não atribuirmos o valor correto, o tipo correto, então ele gera um erro. Em tempo de compilação. Na realidade, você nem executa. Na hora de compilar o programa, ele gera o erro, né? Ele dá aquele erro. Tá certo? Bom, ficamos por aqui. Na próxima, a gente vai falar sobre vinculação de armazenamento e tempo de vida. Até a próxima.